Imagine acordar um dia com a vida toda planejada. Um emprego honesto, uma família que te espera em casa. E, de repente, tudo isso ser arrancado como se nunca tivesse existido. Você já sentiu aquele frio na espinha quando percebe que uma injustiça pode bater na sua porta a qualquer momento? Que um erro, uma mentira ou uma falha no sistema pode destruir anos da sua existência? Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora já passaram por algo que parecia injusto, que tirou o chão dos seus pés. E é exatamente por isso que essa história vai tocar tão fundo no seu peito. Se você está sentindo essa conexão, se essa introdução já mexeu com algo dentro de você, por favor, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Não é por mim, é porque histórias como essa precisam chegar até aquelas pessoas que estão vivendo o seu pior momento hoje, que precisam ouvir que ainda há esperança, que ainda é possível sair do fundo do poço e transformar dor em força. O seu like e a sua inscrição ajudam a entregar essa mensagem para quem mais precisa. Agora respira fundo, acomoda-se aí onde você está, porque a história que eu vou te contar agora não é fácil de ouvir, mas é necessária. É a história real de um homem comum que viveu o inferno atrás das grades por um crime que nunca cometeu. Passou anos vendo a vida passar do lado de fora, e quando finalmente saiu, decidiu que não ia mais calar a boca. Prepare o seu coração, porque o que vem pela frente vai te fazer questionar muita coisa. Era uma manhã comum de segunda-feira na vida de Lucas Ferreira. 34 anos, mecânico de uma oficina pequena, no bairro da periferia de São Paulo, casado com a Mariana há 9 anos e pai de duas meninas, a Sofia de 7 e a Clara de 4. Lucas era aquele tipo de homem que acordava cedo, tomava café preto sem açúcar, beijava sua esposa na testa antes de sair e voltava para casa todo sujo de graxa, mas com um sorriso no rosto porque sabia que estava construindo algo. Ele não sonhava com riqueza, sonhava com as filhas estudando, com a família reunida no fim de semana e com pagar as contas em dia. Uma vida simples, honesta, do tipo que a maioria de nós tenta viver. Naquela manhã, tudo mudou. Dois policiais bateram na porta da casa simples de tijolos à vista. Lucas estava terminando de arrumar a mochila quando ouviu as batidas fortes. Mariana abriu a porta assustada e ele viu os uniformes. Lucas Ferreira? A voz do policial era seca. Você está preso por homicídio qualificado. Ele riu no primeiro segundo, achando que era piada. Mas não era. Havia um mandado, um testemunho, uma arma com as digitais dele. Tudo armado. Uma testemunha ocular jurava ter visto ele atirando em um homem num beco escuro da Zona Sul 3 dias antes. O problema era que Lucas nunca tinha ido naquele beco na vida. A arma? Alguém havia plantado. As digitais? Manipuladas ou roubadas da oficina. Mas o sistema não quis ouvir. Em menos de 48 horas, ele estava dentro de uma cela fria, olhando para as paredes cinzentas, sem entender como a vida dele tinha virado de cabeça para baixo. Os primeiros dias foram de incredulidade total. Lucas repetia para si mesmo: Isso vai se resolver. Eles vão ver que é um erro. Ele ligava para a Mariana do orelhão da cadeia, tentava acalmá-la, prometia que logo estaria em casa. Mas as visitas foram rareando. O advogado de defesa era pago pela família com sacrifício e mal conseguia marcar audiências. O promotor pintava Lucas como um monstro frio, um mecânico que se envolveu com crime organizado. A imprensa local noticiou como mecânico é preso por execução brutal. O nome dele estava sujo para sempre. Dentro da prisão, o inferno começou de verdade. Outros presos o olhavam torto, achando que ele era dedo duro ou algo pior. Ele apanhou na primeira semana por não respeitar uma hierarquia que nem conhecia. Dormia com o olho aberto, comia o que dava e toda noite pensava nas filhas. Papai vai voltar. Era o que ele sussurrava para si mesmo como uma oração. Você já imaginou como é passar o Natal atrás das grades? Ver as filhas crescendo através de fotos amassadas que a esposa consegue mandar? Lucas viveu isso. Primeiro ano foi de negação. Segundo ano, de raiva profunda. Ele escrevia cartas para o juiz, para o Ministério Público, para qualquer um que pudesse ler. Ninguém respondia. Mariana, coitada, tentava segurar as pontas trabalhando como diarista, mas o dinheiro mal dava para o aluguel. As meninas perguntavam pelo pai todo dia. Por que o papai não volta? E ela tinha que inventar histórias bonitas enquanto chorava escondido no banheiro. Lucas emagreceu 20 quilos. O corpo dele, antes forte de tanto mexer em motor,
Agora era só ossos e cicatrizes. Mas dentro do peito, algo começou a nascer. Uma determinação silenciosa. Ele não ia enlouquecer. Ele ia sobreviver. No terceiro ano veio a primeira grande reviravolta. Um preso novo chegou na cela. Chamava-se Roberto, ex-policial militar caído em desgraça. Os dois começaram a conversar durante as longas horas de tranca. Roberto ouviu toda a história de Lucas e franziu a testa. Cara, isso tem cara de armação. Quem você conhece que podia querer te ferrar? Lucas pensou e lembrou de um cliente antigo da oficina, um homem chamado Sandro, que tinha brigado feio com ele por causa de um serviço mal feito. Sandro era influente, tinha amigos na polícia. Será? Roberto, que ainda tinha alguns contatos do lado de fora, prometeu ajudar. Ele mandou uma carta para uma prima advogada. E foi aí que as coisas começaram a se mover, devagar, como uma engrenagem enferrujada. Mas a esperança durou pouco. 2 meses depois, Roberto foi transferido e Lucas ficou novamente sozinho. A carta da advogada nunca chegou. Ele foi colocado em regime mais duro depois de uma briga que ele nem começou. Passou 23 dias na solitária, um buraco escuro onde a única companhia era o barulho da própria respiração e o medo de enlouquecer. Ali, no escuro, Lucas gritou, chorou, rezou. Ele fez um pacto consigo mesmo. Se saísse vivo, ia lutar não só pela própria inocência, mas por todos que estavam passando pelo mesmo. Eu não vou ser mais uma estatística, ele repetia. Eu vou ser a voz que falta. Você já sentiu que o mundo inteiro estava contra você? Que até Deus parecia ter virado as costas? Lucas sentiu. No quarto ano, Mariana veio visitar e contou que não aguentava mais. Ela não pediu divórcio, mas os olhos dela diziam que a vida tinha cobrado demais. As meninas mal lembravam do rosto do pai. Lucas segurou as lágrimas ali mesmo na frente dela, mas quando voltou para a cela, desabou. Foi o ponto mais baixo. Ele pensou em desistir, em fazer alguma besteira que acabasse com tudo. Mas na manhã seguinte, um guarda que nunca tinha falado com ele antes entregou um envelope escondido. Dentro, um recorte de jornal antigo. A vítima do homicídio tinha ligação com Sandro. Era o primeiro fio da meada. A partir dali, Lucas virou detetive dentro da prisão. Ele juntava informações com quem quisesse falar. Guardava cada detalhe em um caderno improvisado feito de folhas de caderno escolar roubadas. Ele escreveu para a OAB, para ONGs de direitos humanos, para jornalistas investigativos. A maioria ignorou. Mas um repórter, uma mulher chamada Carla Mendes, respondeu. Ela começou a fuçar o caso. Enquanto isso, fora da prisão, a vida seguia destruída. A oficina fechou. As filhas foram para a escola pública com o uniforme doado. Mariana envelheceu 10 anos em 4. Mas Lucas não parava. Ele lia livros jurídicos emprestados, aprendia a linguagem do direito, preparava o próprio recurso. O quinto ano trouxe a segunda reviravolta pesada. Carla Mendes publicou a primeira matéria. Erro judicial ou armação. Mecânico passa anos preso por crime que pode não ter cometido. O caso ganhou repercussão. De repente, Lucas tinha visitas de advogados pro bono. Uma equipe de defensores públicos assumiu. Eles conseguiram uma perícia nova na arma. As digitais eram falsas, plantadas. A testemunha ocular confessou ter sido pressionada por Sandro, que na verdade era o mandante do homicídio por causa de dívida de jogo. O verdadeiro assassino era um capanga que já tinha morrido em outra briga. Tudo veio à tona como uma avalanche. Mas o sistema não entrega liberdade fácil. Mesmo com as provas, o juiz demorou mais 8 meses. Lucas viveu cada dia daqueles como se fosse o último. Ele emagreceu ainda mais, teve crises de ansiedade que faziam ele acordar suando frio. Até que chegou o dia. 7 de março, uma data que ele nunca vai esquecer. A porta da cela abriu e o diretor da prisão veio pessoalmente. Ferreira, você está livre. O tribunal reconheceu a inocência. Lucas não chorou na hora. Ele ficou parado, olhando para o vazio, como se o corpo não acreditasse no que os ouvidos ouviam. Quando ele saiu pelo portão principal, o sol batia forte no rosto. Mariana estava lá com as meninas, agora mais altas, com olhos grandes, cheios de lágrimas. Sofia correu primeiro. Papai! O abraço durou minutos. Lucas caiu de joelhos ali mesmo na calçada, abraçando as três, sentindo o cheiro de casa que ele tinha esquecido. A imprensa estava presente, câmeras, flashes.
Ele não queria holofote, queria só a família. Mas a vida tinha outros planos. Os primeiros meses foram estranhos. Lucas tinha dificuldade para dormir sem o barulho das grades. Tinha ataques de pânico em lugares fechados, não conseguia olhar para um policial sem sentir o estômago revirar. Ele arrumou um emprego simples de novo, mas o salário mal dava. O dinheiro da indenização demorava para sair. Mas ele não ficou parado. Lembrou do pacto que fez na solitária. Lucas começou a frequentar audiências públicas, a falar em igrejas, em comunidades. Ele contou sua história sem filtro. As pessoas se emocionavam. Outros ex-presos inocentes começaram a procurá-lo. Ele fundou um pequeno grupo de apoio chamado Vozes Livres, que ajudava famílias de presos a questionar condenações injustas. A grande virada emocional aconteceu 2 anos depois da saída. Sandro, o mandante, foi finalmente preso depois de uma investigação maior que a própria Carla Mendes ajudou a construir. No dia do julgamento dele, Lucas estava na plateia. Quando o juiz leu a sentença, Sandro olhou para Lucas com ódio. Lucas não devolveu o ódio. Ele olhou de volta com pena. Naquele momento, ele entendeu que a vingança não era o caminho. A justiça verdadeira era o que ele estava construindo. Ele subiu no púlpito de uma igreja lotada semanas depois e disse: "Eu não saí da prisão para odiar. Eu saí para impedir que mais Lucas Ferreira entrem." Hoje, Lucas tem 42 anos. As filhas são adolescentes que têm orgulho do pai. Mariana e ele reconstruíram o casamento, não como era antes, mas algo mais forte, forjado no fogo. A Vozes Livres hoje ajuda mais de 200 famílias por ano. Lucas viaja pelo Brasil contando sua história, pressionando por reformas no sistema judicial, por perícias mais rápidas, por presunção de inocência de verdade. Ele ainda tem cicatrizes, ainda acorda algumas noites suando, mas agora ele transforma isso em combustível. Você consegue imaginar o peso que ele carregou? Os anos perdidos, os momentos que nunca vão voltar. O olhar das filhas quando ele voltou e elas quase não reconheceram o pai? Lucas viveu isso. E ele transformou cada dia de sofrimento em uma ferramenta de luta. Ele aprendeu que a injustiça só vence quando a gente se cala. Que o sistema falha, mas as pessoas boas podem consertar. Que a dor mais profunda pode virar a maior missão de vida. Se tem uma coisa que a história de Lucas nos ensina, é que ninguém está imune. Que amanhã pode ser você, pode ser seu filho, seu irmão. Mas também ensina que, mesmo depois do fundo do poço, existe uma mão estendida, existe uma porta que se abre, existe força dentro de você que você nem imagina. Não desista da sua verdade. Não aceite o rótulo que jogaram em você. Levante a cabeça e lute, porque a sua história também pode virar inspiração para alguém que está preso hoje, seja nas grades reais ou nas grades invisíveis da vida. Agora me conta aqui nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar do Lucas? Já passou por alguma injustiça que mudou sua vida? De onde você está assistindo esse vídeo? Compartilhe a sua história, porque quando a gente fala, a gente cura e a gente fortalece o outro. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu te vejo no próximo vídeo, mas lembre-se, a sua voz importa, a sua luta importa. E você, assim como Lucas, é mais forte do que imagina. Fica com Deus e até breve.